Olá para você! Hoje nós vamos falar sobre idolatria. Sabe quando a gente adora ou você conhece alguém que adora, que tem uma paixão por alguma coisa, quer colocar alguma coisa no coração, né, para preencher alguma coisa, né? E o que é a idolatria? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração da gente. Isso pode ser uma imagem, pode ser uma pessoa, pode ser um sonho, pode ser o que você quiser. Aquilo que ocupa o lugar de Deus dentro da gente, no nosso coração, se chama idolatria e é sobre isso que a gente vai falar. Fica até o final do vídeo, nós vamos entender melhor o que hoje a palavra de Deus tem hoje para nos ensinar e vamos aprender, né? Porque se a gente sondar o coração da gente, perceber que tem alguma coisa ali que está ocupando o lugar de Deus, isso tem que, acender ali o sinal vermelho para que a gente possa rever um pouquinho o nosso coração. Olá para você, aqui é a Jaque. Todo dia nesse horário a gente tem um encontro aqui onde nós fazemos uma leitura da palavra de Deus. Eu leio um capítulo da Bíblia por dia e no final do vídeo eu sempre comento alguma coisa que eu aprendi aqui na leitura, alguma coisa que chamou a atenção, né? Estamos nessa caminhada aí já tem alguns meses já, nós temos mais de 100 leituras aqui no canal se você procurar. Já fizemos leituras do livro de Gênesis, do livro de Mateus, estamos agora no livro de Êxodo. Então se você é novo aqui, está chegando agora no canal e quer crescer na palavra de Deus, quer conhecer um pouquinho mais, ou não tem tanta familiaridade com a Bíblia, não sabe o que ler primeiro, por onde começar, eu tô aqui para te ajudar e você é super bem-vindo aqui. Aproveita, já se inscreva aqui, ativa o sininho para você não perder os avisos. Quando o vídeo chegar, o YouTube vai mandar um aviso para você ali no YouTube. Então fica sempre assim ligado nas leituras, não perca as leituras. E um convite que eu faço aqui todo dia é esse. Sempre leia a sua Bíblia, sabe? Mesmo que eu fale aqui algumas coisas, eu possa emitir algumas opiniões que eu tenho a respeito de algumas coisas, leia sempre a palavra de Deus, sabe? Então você que ama a palavra de Deus, ou você que se vê cristão, se denomina cristão, ou gosta da Bíblia, né? Tem ou tem uma simpatia pela Bíblia, sabe? É um conselho que eu te dou. Toda e qualquer palavra que você vê alguém falando, seja até começar de mim, seja outras pessoas, outros pregadores, outras pessoas que falam coisas da Bíblia aí por aí, esteja sempre com a sua Bíblia conferindo tudo o que está escrito nela, tá? A palavra do Senhor, ela fala que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o canal aqui, ele vem com essa proposta de resgatar o hábito da leitura, resgatar a ideia de que nós precisamos nos aproximar e falar com Deus todo dia, criar uma cultura, né, na vida da gente, onde a leitura seja um hábito e não uma coisa para a gente fazer só de vez em quando, mas que seja um hábito tão importante quanto aquele que a gente bebe água, come uma comida, toma um banho, que a Bíblia venha fazer parte da vida da gente nessa essência e nesse nível. Antes da palavra, vamos orar, vamos falar com Deus para que Deus nos dê sabedoria sobre aquilo que nós vamos ler hoje nesse tema sobre idolatria. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por essa palavra, peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas. Fala comigo, ó Deus, fala com quem estiver me assistindo também. Abra a nossa mente, o nosso entendimento para a leitura que vamos fazer agora e que a palavra do Senhor venha mudar o nosso coração, venha nos despertar, venha sondar o coração da gente, que o Senhor venha mostrar para a gente onde nós estamos errando, onde estamos caindo e que possamos nos arrepender e nos voltar para o Senhor outra vez. É o que eu peço, Senhor, eu te agradeço, peço pela pessoa que está me assistindo também, abençoa a vida dela, a casa dela, tudo que ela tem, Senhor, e que ela venha te conhecer mais e mais. É o que eu peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, esse momento aqui da leitura, gente, da Bíblia, é o momento que Moisés está ali conversando com Deus, ele já está um tempo ali no monte, falando com o Senhor, recebendo do próprio Deus as tábuas do testemunho, onde o próprio Deus escreveu ali as tábuas, ele está ali e parece que ele está demorando um pouco. Então vamos ver o que aconteceu por causa da demora de Moisés lá no monte. Nós vamos ler então Êxodo capítulo 32. E a palavra de Deus, ela está escrita assim: Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-te,
Faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhe disse: Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os aqui. Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: Ó Israel, aí está o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, eles se levantaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se para comer e beber e depois se levantou para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhe ordenei, fizeram para si um bezerro de fundição, adoraram-no, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Aí está, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. O Senhor disse a Moisés: Tenho observado esse povo e vi que é um povo muito obstinado. Agora deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, e farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus: Ó Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e mão forte? Por que permitir que os egípcios digam: Foi para o mal que os tirou daqui, para matá-los nos montes e destruí-los da face da terra? Volta-te da tua ira ardente e arrepende-te desse castigo contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo-lhes: Multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles tomarão posse dela para sempre. E o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria ao seu povo. Então Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas dos 2 lados, na frente e no verso. Elas eram obra de Deus. O seu escrito havia sido esculpido nas tábuas pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: Há gritos de guerra no acampamento. Moisés respondeu-lhe: O que estou ouvindo não é grito dos vitoriosos nem dos vencidos, mas o som de pessoas cantando. Quando chegou ao acampamento e viu o bezerro e as danças, encheu-se de fúria e jogou as tábuas, despedaçando-as na base do monte. Em seguida pegou o bezerro que haviam feito, queimou, triturou até virar pó e o espalhou sobre a água, e deu a água para que os israelitas a bebessem. E Moisés perguntou a Arão: Que te fez esse povo para que trouxesses sobre ele tamanho pecado? E Arão respondeu: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu conheces o povo como se inclina para o mal. Eles me disseram: Faze-nos um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, tire-o. Quando eles o trouxeram a mim, coloquei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Vendo Moisés que o povo estava descontrolado, pois Arão o havia deixado assim, expondo-o à zombaria dos seus inimigos, ficou em pé na entrada do acampamento e disse: Quem está do lado do Senhor, vem até mim. Então todos os levitas reuniram-se a ele. Então lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe cada um a sua espada preparada, passai por todo o acampamento de porta em porta, e mate cada um seu irmão, seu amigo e seu vizinho. E os levitas fizeram conforme a palavra de Moisés. Naquele dia morreram cerca de 3.000 homens do povo. Porque Moisés tinha dito: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje o Senhor vos conceda uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Cometeste um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer expiação pelo vosso pecado. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: Esse povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro.
Mas agora perdoa-lhe o pecado, ou, caso contrário, risca-me do teu livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Agora vai e conduz esse povo para o lugar sobre o qual te falei. O meu anjo irá na tua frente, mas no dia da minha visitação eu os castigarei por seu pecado. E o Senhor feriu o povo por causa do que fizera com o bezerro que Arão havia fabricado. Bom, gente, como a gente viu aqui, olha que tragédia que aconteceu. Moisés estava lá no monte falando com Deus, recebendo as tábuas ali do testemunho, né? Escritas pelo próprio Deus, até que o próprio Deus fala para ele: olha, volta porque o povo se corrompeu. É incrível o que acontece com a vida da gente quando a gente perde ali a referência, né? Quando parece que a gente perde ali, quando parece que Deus demora para falar com a gente, ou a gente se apoia ali em alguém com a fé mais forte do que a nossa, quando o nosso coração ali não está realmente firmado em Deus. Eu tenho para mim que o povo ali não conhecia mesmo Deus. O povo tinha visto os milagres, mas no coração não tinha conhecido ainda o Deus vivo. Porque se eles tivessem conhecido, eles jamais teriam pedido uma coisa dessas para Arão. E o pior, eu fico pensando o que é pior. O povo pedir para fazer um Deus ali para eles, para conduzir no meio do deserto, ou Arão, que era um sacerdote, era uma pessoa que faria expiação pelo pecado uma vez por ano. Eu falei isso nos vídeos anteriores. Alguém que tinha que estar ali com a vida super íntegra, ali diante de Deus, aceitar o pedido do povo e fazer então o tal Deus que vem numa forma de bezerro, de ouro. Sabe, gente? Então, assim, Arão, ao aceitar o pedido do povo, ele trouxe um pecado sobre todo mundo, ele trouxe maldição. Oi, gente, mudei o cenário aqui que estava muito escuro dentro do carro. A gente viu ali pela palavra de Deus que, assim, porque Arão aceitou o pedido do povo, né? Aceitou. Ele, como sacerdote, devia ser o primeiro a ser contra, mas porque ele aceitou, ele trouxe maldição sobre o povo, ele trouxe pecado sobre o povo. Deus ficou muito irado e queria eliminar todo mundo, mas Moisés foi lá, intercedeu, né, para que isso não acontecesse. Por Deus, aquelas pessoas nem existiriam mais, mas Moisés foi lá, intercedeu. E assim, a idolatria, a gente vê o que faz, né, como que Deus se sente em relação a isso. Então, uma coisa assim, a gente lê ali que eles queriam ali um Deus, alguém para guiá-los, né? Para mim, uma opinião que eu tenho, que quando eles pedem isso, fica muito claro que eles não conheciam realmente o Deus vivo, eles conheciam os milagres, conheciam as coisas que Deus tinha feito, mas o Senhor mesmo em seu coração não, porque senão eles jamais teriam pedido aquilo para Arão. E eu sempre fico pensando o que é pior, né? O pedido deles ou Arão aceitar aquilo. Então, gente, quando Deus ele fala, né? Quando Deus ele pensa em eliminar todo um povo por causa disso, a gente vê que a idolatria é um campo muito sério, sabe? E aí a gente pode sondar o nosso coração, trazer para a vida da gente se estamos adorando a Deus realmente, ao Deus vivo. Ele colocou a eternidade no nosso coração, então a gente sempre vai procurar algo ou alguém para adorar. É claro que ele nos fez para adorá-lo em primeiro lugar, mas às vezes o ser humano se perde, começa a se desviar do caminho e começa a adorar outras coisas. Por isso que também tem tantas religiões, tantas coisas, todo mundo está procurando uma resposta, mas a palavra de Deus é que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Então, quando a gente fica procurando coisas para preencher o coração da gente, porque a gente quer um Deus assim para a gente adorar, a quem nós estamos adorando, a quem nós estamos colocando dentro do nosso coração, até como crentes, como igreja, como cristãos, como servos de Deus, sabe? Então, então esse vídeo ele serve como um alerta. Quando o vídeo acabar, lê a palavra de Deus de novo, reflete, sonda o seu coração e vê aonde que você pode estar falhando. E se algo está ocupando o lugar de Deus no seu coração, se arrependa e volte para o Senhor. Não deixa a idolatria tomar lugar dentro de você, porque a idolatria, gente, é maldição, idolatria é pecado, idolatria não traz bênção nenhuma e todo mundo perde, inclusive quem está perto de você, porque quando a maldição ela não vem só sobre a pessoa, ela vem sobre todo mundo ali no ambiente, que foi o que aconteceu ali com
com o povo de Israel, né? Todo mundo ali se alegrando, vivendo ali lindamente, festejando, se divertindo, como se nada tivesse acontecendo, e o pecado bem ali na cabeça deles, que era o da idolatria. E por conta disso, ali naquele dia, pessoas morreram. Então, reflete bastante, que vocês assim tenham um discernimento e não deixa isso entrar no coração de vocês e nem na casa de vocês. Se vocês estão lendo a palavra de Deus, se você chegou até aqui nesse vídeo, leu a palavra de Deus comigo, tem o temor da palavra de Deus no coração, leva isso em consideração, porque Deus, ele leva muito a sério, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.